Estamos de volta com o programa Valor Humano, conversando aqui com Jorge Luiz Conde sobre as competências do profissional para o século XXI. Falamos sobre duas delas. A segunda sobre a questão de pensamento crítico, né? Isso traz muito para a questão da dialética. Você entender que você tem uma tese, uma opinião sua e que existe uma antítese, que é contrária à sua, e que junto você pode construir uma síntese. A gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir se ouvir e ouvir o outro para pensar de maneira crítica. Mas vamos então para o nosso terceiro passo, terceira competência, Jorge. O terceiro passo ele é a matéria-prima para uma das situações que hoje é mais comum, por exemplo, no mundo dos negócios, inovação. Todo mundo fala em inovação, o tempo inteiro, que você tem que inovar, que é necessário ter inovações. Ela pode ser incremental, ela pode ser disruptiva, que é a base hoje. Criatividade hoje, eu volto a uma frase famosa do St. George, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Química. Ele diz o seguinte sobre criatividade. Para mim, é a frase mais legal que eu já ouvi sobre criatividade. Apesar dele não ser um cara que trabalhava isso do ponto de vista conceitual. Legal. Criatividade consiste em ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Nossa, que definição genial. Não é legal? É genial. Verdade. Então, eu acho que é isso. Nós temos que voltar. Como as coisas hoje são todas muito mastigadas, não é? Como diz minha avó, e do alto da sua sapiência de 91 anos, ela coloca que as pessoas pararam de ter que lutar pelas coisas. Então, é tudo muito fácil. Nós temos tudo muito à mão. Isso, obviamente, é derivado do avanço da tecnologia que o ser humano se propôs, da criação da comodidade, da conveniência, etc, etc. Só que, por outro lado, isso está criando uma série de pessoas que só replicam as ideias. E nós não podemos ser assim. Você pega, por exemplo, o Brasil, que é um país extremamente criativo, mas nós não somos, na mesma proporção, um país extremamente inovador. Nós estamos no ranking de patentes lá para centésimo não sei quanto, né? Perde para o Iraque, para o Paraguai, para uma série de outros países que têm uma capacidade menor de investimento e, ao mesmo tempo, essa criatividade vai servir para quê? Para que nós possamos realmente pensar fora da caixa, pensar de modo rápido e mais ágil. Isso faz um link direto com a outra competência, que é a questão de você trabalhar a questão da gestão de pessoas. Quarta competência, gestão de pessoas. Quarta competência, gestão de pessoas. Como é que isso se aplica? Porque é uma coisa antiga falar sobre gestão de pessoas e agora qual que é a nova visão da gestão de pessoas? Gestão de pessoas, né? Jorge, mas isso não é novo. Não, gestão de pessoas não é novo. Mas pense em gestão de pessoas da seguinte maneira. Hoje nós trabalhamos quase sempre com situações relacionadas ao quê? Às pessoas. Então, o que nós precisamos, basicamente? Dentro desse processo de gestão de pessoas, nós estamos falando extremamente de um assunto específico. Relacionamento interpessoal e capacidade das pessoas se comunicarem de forma interpessoal. E são duas situações muito críticas hoje. A maior parte do que eu faço como consultor, principalmente, que é voltado para a área de recursos humanos, você chega na organização, a principal reclamação é as pessoas não estão se entendendo, as pessoas não estão se comunicando, as pessoas não estão dialogando e os conflitos são enormes. Então, se a pessoa que está na parte de cima, e aí todos nós somos gestores de pessoas, começa pela sua casa. Verdade, família e tudo família. Mais. Então, hoje é quase que impossível reunir a família para aquele bom e velho almoço de domingo sem ter que ficar aparando arestas. Ou até mesmo outra dificuldade é fazer as pessoas interagirem, porque estão todos no seu celular. Todo mundo no celular, todo mundo, né, vivendo aí um mundo extremamente particular. O grupo da família do WhatsApp virou, inclusive, o principal canal de diálogo. Verdade. Eu costumo colocar, nós que militamos há muito tempo também dentro da área de comunicação, né, eu coloco que nós nunca tivemos tanta tecnologia disponível para nos comunicarmos, mas também, na mesma porção, nós nunca nos comunicamos tão mal. Nunca nos relacionamos tão mal. Então, esse é um processo que, dentro da organização, os gestores, eles não conseguem gerenciar esses conflitos e acabam criando, muitas vezes, isso claro que tem exceções, obviamente, não estou generalizando, mas acabam criando ambientes sufocantes, desmotivadores e que podem levar as pessoas, inclusive, a adoecer. Retomando um clássico conceito da área de gestão de pessoas da década de 90, que é a empresa tóxica. Você acaba criando um ambiente que leva a pessoa a adoecer. Então, quando nós estamos falando de gestão de pessoas aqui, esqueça os processos. Nós estamos falando de recursos humanos, da área de recursos humanos. Estamos falando do quê? Relacionamento interpessoal e capacidade de dialogar e se comunicar, olhando principalmente olho no olho. E isso nos leva para o nosso quinto passo também. Quinto passo, que é a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional não é um assunto também novo. Veja que as coisas vão e voltam. Nós estamos falando nada novo aqui. Não criamos a roda e não inventamos ela de novo. A inteligência emocional ela surgiu de modo muito forte com o trabalho do Daniel Goleman, ainda no século passado, na década de 90, se transformou numa situação muito comum, que é a capacidade da pessoa desenvolver o seu QE, o seu consciente emocional, numa tal nomenclatura e também de uma tal desenvoltura que ele consiga suportar bem as pressões.
Se até antes o trabalho dele era muito comum falarmos, por exemplo, no consciente de inteligência do Alfred Binet, ou as inteligências múltiplas do Gardner, quando o Daniel Goleman veio, eu acho que a grande sacada dele foi exatamente fazer o quê? Não adianta eu ter todas as minhas capacidades mentais adequadas se eu não consigo ter uma capacidade, uma competência, uma habilidade mental de conseguir suportar a pressão sem explodir o tempo inteiro. Não pense muitas vezes, né? As pessoas acham que quem tem inteligência emocional ele faz curso com o Dalai Lama, faz meditação. Fica lá zen, voando. Não é nada disso. Flutuando. É só você, obviamente, saber dar respostas ativas, proativas, assertivas, mediante situação de pressão. É conseguir ficar emocionalmente bem nesse mundo estável. Tão instável que a gente está vivenciando no mundo VUCA que a gente comentou no segundo bloco. Né? Se você tem hoje essa capacidade, você vai notar que isso vai te ajudar enormemente a superar os desafios. E fechamos com chave de ouro no sexta competência. Flexibilidade cognitiva. O nome é bonito. Isso, é bonito demais. Flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva nada mais é que você colocar o seu cérebro para trabalhar nas mais diversas dimensões. Normalmente situamos o cérebro aí no lado direito, no lado esquerdo. O cara é criativo ou ele é um cara analítico? Isso. Ele é um cara de números ou ele é de letras? É um cara de letras. Música, não, agora não tem ou, não. Tem e, né? É necessário você desenvolver múltiplas habilidades. Eu preciso desenvolver a minha habilidade para cantar com a mesma competência para resolver uma equação de segundo grau, por exemplo. Então, a flexibilidade cognitiva, nós conseguimos desenvolver no nosso cérebro de modo que eu consiga, primeiro, treiná-lo para esse mundo louco, doido, maluco e volátil que nós estamos, mas principalmente aprender a olhar as coisas do modo sistêmico realmente e ter uma capacidade de absorver informação, transformar aquilo em conhecimento e efetivamente usar isso a seu favor. Jorge, muito obrigado por todas essas competências que compartilhou conosco. E para conhecer mais, procure o Jorge nas redes sociais, Jorge Luiz Conde. Tem conteúdos maravilhosos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Tchau, tchau.